Olá, mais um Saúde News para você que está no YouTube Band News FM Rio. Estamos no mês de outubro, mês de conscientização do Outubro Rosa. Para se ter uma ideia, uma estimativa do INCA é de que somente neste ano podemos ter mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no país. Para debater um pouco desse tema, para trazer um pouco também de dicas de prevenção para você, a nossa convidada é a mastologista da Casa de Saúde São José, Fernanda Maria Marinho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Agradeço o convite. Esse bate-papo é apresentado pela Golden Cross. A gente tem até uma lembrança da Golden Cross aqui para a doutora, um kit. Obrigada. E claro, você que está acompanhando aí pode se inscrever no nosso canal, curtir, espalhar para todo mundo, porque o Saúde News está no ar. Roda a vinheta. Então, doutora, vamos começar esse bate-papo aqui, primeiro trazendo um pouco dessa ideia do Outubro Rosa, né? Como é que teve início essa campanha, os objetivos que levaram à sua criação, por que a conscientização do câncer de mama é celebrado nesse período? Nos anos 80, uma americana começou essa campanha para apoiar a irmã que estava nos últimos dias do tratamento do câncer de mama, e ela começou, na verdade, uma fundação para arrecadar fundos para poder aumentar as pesquisas do tratamento do câncer de mama nos Estados Unidos. E essa fundação foi crescendo e eles escolheram o outubro e a cor rosa, o laço de fita rosa, para poder representar esse movimento de conscientização e de tratamento do câncer de mama que começou lá nos Estados Unidos. E diante dessa conscientização, do mês de outubro especificamente, como é que é feito o tratamento? Em que período a mulher começa a possibilidade de ter uma doença, ter o câncer de mama e tem que ficar mais ligada para fazer esse tratamento, para fazer esse diagnóstico? O Outubro Rosa é justamente para a gente tentar trazer para a população a lembrança de que a mamografia é o principal exame de rastreio do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia ela preconiza que a mamografia seja realizada para as mulheres da população geral a partir dos 40 anos anualmente, independente dos fatores de risco. Se essa mulher tem uma história familiar de câncer em parentes de primeiro grau, de câncer de mama, ela deve visitar o mastologista antes dos 40 anos, porque ela vai ser direcionada a um rastreio diferenciado. Mas na população geral, a partir dos 40 anos, mamografia anual para todo mundo, independente se tem prótese, se não tem prótese, todo mundo deve fazer mamografia todos os anos. E quais são esses fatores de risco? Hoje em dia, já sabemos pela ciência que o câncer de mama é uma doença multifatorial. Não existe essa ideia de um único fator de risco responsável pelo câncer. Somente 15% dos casos de câncer de mama hoje em dia, 10 a 15%, são relacionados à história familiar. Todos os outros, 85%, são de questões multifatoriais. Os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da doença são sedentarismo, sobrepeso e obesidade, consumo de alimentos industrializados, diabetes, aumento de resistência insulínica. Esses são os fatores de risco mais relacionados hoje em dia ao câncer de mama, além também do consumo de bebida alcoólica e do tabagismo. E a genética pode influenciar? A genética pode influenciar. Em famílias que têm muitos casos de câncer, não só de mama, essas mulheres precisam fazer uma visita precoce ao mastologista para fazer o rastreio adequado para as suas idades. Só que somente 15% dos casos do câncer de mama são relacionados à história familiar. Os outros 85% não têm nenhum caso na família. E há estágios, graus do câncer de mama, principalmente para detecção? Sim, nós temos diversos estágios da doença, mas a ideia é justamente tentar diagnosticar a doença quando ela ainda é impalpável, quando ela está inicial. E a mamografia é o exame capaz de detectar o câncer de mama na sua fase mais inicial de apresentação, em que a mulher ainda não tem nenhum sintoma. E falando de sintomas, quais são os sintomas? O que a mulher deve ficar atenta? Não existe mais a ideia do autoexame, né? Nós não preconizamos mais o autoexame, mas nós falamos sim do autoconhecimento, que a mulher deve escolher um dia no mês para sentir como é a consistência das suas mamas, para que ela conheça as suas mamas, tanto ao toque quanto no espelho.
Alguns sinais de câncer de mama que podem ser primeiro percebidos pela mulher, eles podem ser tanto visuais quanto ao toque, como, por exemplo, a percepção de um nódulo, a percepção de saída de líquido pelos mamilos, ou um mamilo só ou os dois, alguma alteração na coloração da pele, na espessura da pele, uma pele mais grossa, uma pele que parece que está inchada, que está diferente da outra mama, ou às vezes uma retração, um mamilo que pode entrar, alguma área da pele da mama que pode ficar mais funda, uma mama que está maior do que a outra e nunca foi assim. Esses são alguns sinais de câncer de mama que podem ser percebidos pela paciente no intervalo entre os exames. Olha, você falou de alguns fatores de risco em que a mulher acaba tendo, conforme a vida vai passando, né, uma doença, por exemplo, como diabetes, a questão da obesidade, a falta de atividade física, mas também tem o outro lado, né? Quanto mais atividades você fizer, quanto mais uma vida ativa você tiver, principalmente em relação a exercícios físicos, à alimentação, a prevenção nesse sentido pode ajudar, né? Na verdade, já tem muitos estudos comprovando que o aumento de massa muscular, o aumento de massa magra, o exercício físico regular de pelo menos 150 minutos semanais de atividade intensa ou 300 minutos de atividade moderada, de moderada intensidade, eles previnem o câncer de mama. Existe uma modulação de todo o nosso sistema imunológico e endócrino que é feita pelo exercício físico. Então, o exercício, a constância da prática de atividade física, ela é capaz de evitar o surgimento do câncer de mama. Agora, a gente tem uma lista aqui, e foi em lista nisso grande, de mitos e verdades em relação ao câncer de mama, que muitas pessoas que estão acompanhando a gente agora podem ter na cabeça, já ouviram falar em algum momento, e é sempre bom nessa época do ano a gente trazer alguns esclarecimentos. Então, vamos lá. Apenas mulheres mais velhas podem desenvolver o câncer de mama. Não é verdade. O câncer de mama pode acontecer em qualquer faixa etária. Ele é mais predominante entre 50 e 60 anos, mas ele pode acontecer antes e depois. O câncer de mama só afeta as mulheres? Não é verdade também. Os homens representam 1% de todos os casos de câncer de mama que acontecem. Uso de sutiã apertado aumenta o risco de câncer de mama. Mito: sutiã apertado, não usar sutiã, dormir de sutiã, sutiã frouxo, de alça, de aro, de bojo, é tudo mentira. O sutiã não tem nenhuma influência no surgimento do câncer de mama. Mulheres com seios pequenos têm menos chance do câncer de mama. Também não é verdade. O volume mamário não tem nada a ver com a chance de desenvolver a doença. Aumentar pode reduzir o risco de câncer de mama. Amamentar, na verdade, pode reduzir o risco. Sim, amamentar reduz o risco de câncer de mama. Isso é um fato que deve ser levado em consideração, é verdade. Por quê? Porque, na verdade, existem algumas teorias, e a mais forte delas é que a mama da mulher que amamenta, ela completa o seu ciclo celular, ao contrário da mama da mulher que não amamentou. Caramba, essa é nova, eu não sabia. Realizar mamografia pode causar disseminação do câncer de mama? Não, nem disseminação nem surgimento da doença. A radiação da mamografia é muito baixa e espremer a mama no mamógrafo não faz com que a doença aconteça ou se espalhe. Não é verdade. Ter um caroço na mama significa que a pessoa tem câncer? Não, de jeito nenhum. Existem muitos nódulos nas mamas que podem acontecer, que são benignos, mas qualquer nódulo que apareça precisa ser investigado. O câncer de mama sempre apresenta sintomas visíveis? Não, nós temos muitos casos diagnosticados de doenças impalpáveis, imperceptíveis, que a pessoa não sabe que está com câncer. Por isso a importância do exame. Exercícios intensos podem aumentar o risco do câncer de mama? Também não é verdade. Essa é a mesma teoria lá do sutiã, né? Que a gente está comprimindo, isso não é verdade. Exercício intenso protege do câncer. O histórico familiar é um fator determinante para o desenvolvimento da doença? Não é determinante, mas é importante. Mulheres com história familiar têm maior risco. Exposição frequente a telefones celulares aumenta o risco do câncer de mama? Não existe nenhum estudo comprovando que celular, nem micro-ondas e outros dispositivos eletrônicos provoquem câncer de mama. Qualquer caroço na mama é cancerígeno? Também não é verdade. O câncer de mama sempre causa dor? Não. Muitas mulheres são completamente assintomáticas e nódulos de câncer podem ser indolores. Essa aqui é legal. O estresse pode causar câncer de mama? Isso não está comprovado. Nós sabemos que pessoas mais estressadas, que têm um estilo de vida que não é tão saudável, acabam tendo maior chance de desenvolver várias doenças que são fatores de risco para o câncer, como sedentarismo, sobrepeso, diabetes, mas não como fator de risco direto. Não tem comprovação. Falei que é legal porque recentemente a gente entrevistou
Aqui o médico falou muito sobre estresse no trabalho, No fim da burnout. linha, você até chega nesse raciocínio, Uhum. mas não como fator direto. Exatamente. Quem quiser acompanhar também esse bate-papo, tá na playlist sobre saúde mental. Se não houver histórico do câncer de mama na família, estou totalmente seguro. Não. 85% dos casos de câncer de mama não estão relacionados à história familiar. Agora, essa também já ouvi falar muito. Desodorante. Mentira! Existe a lenda de que o desodorante entope os vasos linfáticos da axila e facilitam o surgimento do câncer. Mentira. E ainda tem aquela que, se for rolon, é pior ainda. Exatamente, o antitranspirante, enfim, não tem. O que existe hoje em dia é um argumento do alumínio nesses produtos, mas, na verdade, isso é relacionado a vários outros produtos que a gente usa todos os dias, que tem muitos conservantes e muitos metais pesados, mas não diretamente relacionado ao câncer de mama, os estudos também não comprovam. Em relação a micro-ondas. Se eu esquentar minha comida no micro-ondas... Então, qual é a questão de esquentar a comida no micro-ondas? Essa é legal também. O plástico, se a gente esquenta a comida no plástico, e se for um plástico que contenha BPA, quase todas essas embalagens contêm BPA, o BPA, quando esquentado, ele solta algumas substâncias que são cancerígenas. O plástico, quando esquentado, ele libera essa substância. E essas substâncias são cancerígenas. Então, você pode esquentar sua comida no micro-ondas, mas num pote de vidro. Plástico, nunca. Nunca. E depilação a laser? Também é mentira, é a mesma lenda do desodorante. Então vocês acompanharam mitos e verdades. Tem diversos outros, né, doutora? Se você for parar para ver o que a gente encontra pela internet, não tá no gibi. Agora falar um pouco mais sério em relação ao tratamento do câncer de mama, porque uma vez diagnosticado o câncer, a vida da paciente acaba mudando um pouco, e principalmente tem a questão mental, tem a questão às vezes estética. Como é que é feito todo esse trabalho para ter esse amparo para a pessoa buscar a cura da doença e ao mesmo tempo conseguir tirar um pouco também desse peso mental que fica? Existe um estigma muito grande relacionado ao câncer, a todos os tipos de câncer, e relacionado ao câncer de mama, da ideia de sentença de morte. Mas câncer não é tudo igual, câncer de mama não é tudo igual. Nós temos vários subtipos diferentes, vários estágios diferentes. E hoje em dia o tratamento da doença está absolutamente personalizado. É escolhido um tratamento específico para aquela mulher. Ninguém faz tratamento igual a ninguém. Isso traz para a medicina uma segurança muito grande, traz para essas mulheres hoje em dia que estão recebendo o diagnóstico, quando elas têm essa informação, elas percebem a segurança, a possibilidade de ter uma vida com muita qualidade de vida, de fazer um tratamento e conseguir manter a sua vida. É possível hoje em dia fazer o tratamento do câncer de mama e trabalhar no mesmo dia. Essas mulheres fazem quimioterapia, fazem sua cirurgia, voltam às suas atividades muito precocemente. O cenário do tratamento do câncer de mama mudou demais. E as chances de cura também aumentaram muito. Nos últimos 5 anos foram introduzidos novos remédios que aumentaram muito as chances de cura dessas mulheres. Então, a gente precisa derrubar essa ideia, né, na população geral de que é uma doença fatal, letal, de que é uma doença que desgasta a mulher. Lógico, temos esses cenários de muito desgaste emocional e físico, mas é possível ter saúde, ter uma qualidade de vida excelente depois de ter esse diagnóstico. Isso a gente vê todos os dias no consultório. E tem uma rede de apoio também, né? Às vezes a mulher que tem que perder o cabelo tem uma rede de apoio que dou uma peruca, tem a tatuagem nos mamilos também. Então, assim, é um tipo de doença muito forte para a mulher que trabalha a parte estética. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitas pessoas por trás que trabalham para manter a autoestima lá em cima. É muito estigmatizante, sim. Mas hoje em dia a gente fala tanto sobre câncer de mama, a gente orienta tanto, a gente traz tanto essa doença para o dia a dia, porque são tantas pessoas que têm câncer de mama, né? O número de casos só aumenta, que a gente está tentando justamente naturalizar a ideia de ter um câncer, de tratar um câncer. E quanto mais pessoas falem sobre isso, menos medo as mulheres vão ter de se tratar, maior é o apoio, é mais fácil contar para outra pessoa e ter apoio sobre todas as mudanças que estão acontecendo naquele período. E a gente está falando de Outubro Rosa, mas um ano inteiro é de prevenção, né? Não necessariamente precisa esperar outubro, né? Não, exatamente. Outubro a gente chama atenção para lembrar que a doença existe, para a gente cobrar das pessoas em casa, né? Para perguntar para a mãe, para a tia, para a avó se está fazendo exame, se já fez mamografia. Porque, infelizmente, até para as pessoas que têm acesso aos exames em clínica privada, as pessoas esquecem.
e acham que não tem importância. E a mamografia, ela salva vidas, porque ela permite que a gente diagnostique a doença nos estágios em que a gente tem pouquíssimos tratamentos que precisam ser feitos. Então, essa mensagem ela é muito importante. É possível ter qualidade de vida durante a doença, é possível ter muita saúde depois de ter tido câncer de mama. E a gente tem que perguntar para todo mundo em casa: mãe, fez mamografia esse ano? Está em dia? Porque isso salva a vida das pessoas, com certeza. Como é que está em relação à taxa de pessoas que acabam sendo diagnosticadas com câncer de mama e conseguem se livrar da doença, conseguem se recuperar? Com esses novos medicamentos, a gente tem uma incidência de pessoas que retornam do tratamento com um pensamento positivo nesse sentido? Sim, como eu estava falando, a gente tem diversos tipos de câncer de mama, né? São alguns principais subtipos. E a chance de cura ela vai ser proporcional à ideia desse subtipo e ao estadiamento que a doença é diagnosticada. Então, se eu descubro uma doença mais branda, que se apresenta no começo, essa mulher, se ela consegue fazer os tratamentos, ela vai ter mais chance de cura do que uma mulher que descobre uma doença mais avançada. Por isso que em outubro e o resto do ano inteiro, você vai ouvir os mastologistas, ginecologistas e oncologistas falando para todo mundo fazer mamografia todo ano. Porque as mulheres que diagnosticam a doença impalpável, elas têm muito mais chance de cura do que aquelas que diagnosticam a doença já palpável ou doenças mais agressivas. E nessa reta final de papo, que dica que você dá para as mulheres que estão acompanhando o nosso podcast? Eu acho que a principal ideia é que a gente, enquanto mulher, a gente se coloca em segundo plano para muita coisa. Nessa sociedade que a mulher divide tudo, né? Divide todos os trabalhos, divide todas as glórias e os trabalhos, a gente se coloca em segundo plano e a gente deixa o exame para depois, a gente deixa o horário do exercício físico para depois, a gente sempre cuida do outro primeiro. Isso é uma cultura muito grande aqui no Brasil também. Então, a minha mensagem para as mulheres é: cuidem-se. Verifica se a mamografia está em dia. A mamografia tem que ser anual depois dos 40 anos. E separa pelo menos meia hora para fazer um exercício, nem que seja no chão da sala, porque isso vai proteger você não só do câncer de mama, como de muitas outras doenças. Gostaria de agradecer a doutora Fernanda Maria Marinho, mastologista da Casa de Saúde de São José, que esclareceu um pouco para a gente em relação ao câncer de mama aqui no Saúde News. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, obrigada. E a gente agradece você também que acompanhou mais um Saúde News. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha, compartilhe para todo mundo, se inscreva em nosso canal e até a próxima, gente. Tchau, tchau.